Então, boa noite a todos. Boa noite. Vamos continuar hoje o seminário de formação permanente proposto pela diretoria, cujo tema é Quando o Real Explode. Hoje nós vamos ver o capítulo 6, o mestre castrado do seminário 17, o avesso da psicanálise. Quem vai trabalhar conosco hoje é Rogério Barros, a quem passo a palavra. Boa noite a todos. Bom, de entrada eu gostaria de agradecer à diretoria da Escola Brasileira de Psicanálise pelo convite para trazer, algumas ideias, reflexões, pontuações sobre essa sexta lição do Seminário 17, o avesso da psicanálise, que Jordan já trouxe aqui, que tem como título O Mestre Castrado. Então, para acompanhar, para poder acompanhar um pouco do que eu vou desenvolver aqui, vai ser importante que a gente possa recorrer aos próprios matemas dos discursos, para que do matema a gente possa extrair algumas consequências. É interessante falar isso, porque em algum momento, quando eu estava aqui me debatendo um pouco com a leitura do que seria a transmissão, em muitos momentos, para falar a verdade, eu me debati com um matema que, per si, já esclarecia o que eu tentava, no meu falatório, dizer. Do matema se podia extrair o sumo da escrita de algo, do real que Lacan se esforça. Então, com o matema, Lacan vai tentar transmitir cada vez menos se servindo da ordem simbólica, das palavras, do blá blá blá, fazendo um certo esforço para transmitir a partir da mostração matemática. Então, o interesse da gente recuperar os matemas aqui em alguns momentos vai ser para poder localizar no próprio matema isso que eu vou me esforçar em transmitir do que conseguir captar, apreender do escrito de Lacan. Bom, com essa lição se inicia a problematização lacaniana acerca do pai, retomando da subversão da própria clínica o que ela ensina para além do complexo de Édipo. Uma subversão que, como o próprio Lacan já indicou na aula anterior, o campo lacaniano, apresentada por Nora Gonçalves, nada mais quer dizer que não pretender uma solução. Então, a subversão seria não pretender uma solução. Isso é uma citação literal de Lacan, que está na página 73. Então, se a revolução com R maiúsculo ela é romântica, é porque ela não opera com a subversão. Ao contrário, ela pretende propriamente restituir o mestre. Nesse ponto eu queria fazer uma observação que é interessante e já indicar também para vocês que estão assistindo aqui que no próprio site da escola tem os bibliotemas, em que há um certo esforço de poder mapear as referências que Lacan está se servindo para construir cada uma dessas aulas. Uma dessas referências está nas novas conferências sobre a psicanálise de Freud, de número 35, que é chamada Acerca de uma Visão de Mundo. Nessa conferência, Freud toca essa questão da revolução e traz algumas elucidações e críticas ao marxismo, que é uma outra referência também fundamental para a gente poder acompanhar o desenvolvimento de Lacan nesse seminário. Eu vou destacar, então, desse texto, sem entrar muito na questão do marxismo, porque, enfim, foi uma certa escolha que tive que fazer, essa questão de que a restituição do mestre é o que está contido na revolução. E não é disso que se trata o discurso analítico. O discurso analítico se aproxima, então, da subversão e não da revolução. Então, se a subversão não pretende restituir o mestre, é propriamente aí que o discurso psicanalítico se distingue, já que nele não há qualquer pretensão de dominação.
será pelo averso do discurso do mestre que nós poderemos, com a clínica, apontar a subversão do discurso analítico, aí onde o semblante do objeto A está colocado como agente e o significante mestre não é mais que uma produção. Então, aqui a gente pode extrair, a partir do matema do próprio discurso analítico, Klaus, se puder compartilhar, isso que falo, né? A está no lugar de agente e o S1, significante mestre, está exatamente no lugar de uma produção. Do matema do discurso analítico, podemos já antever que o significante mestre é o que se decanta de uma experiência analítica. Trata-se de uma produção que se vale de um sujeito dividido, cindido pela linguagem, que dos restos mal ouvidos da sua experiência vai organizar o seu modo de gozo a partir dos significantes mestres que marcaram a sua histoeria. Vê-se, então, um mestre produzido, não mais sob a idealização do domínio do gozo, ancorado na referência paterna, mas se apresenta um significante mestre como sendo um significante operador que organiza gozo pela via dos semblantes, modo através do qual se pode ter um certo despertar para o real. Então, nessa visada, né, entre semblante e real, um certo operador e organizador de gozo, Millet aponta da natureza dos semblantes que a teoria psicanalítica e sua praxis se diferenciam do Édipo ao apontar, para além da dominação fálica, um gozo que se apresenta como resto, introduzido mais à frente no ensino do próprio Lacan, sob a forma de gozo feminino. Será preciso, então, escapar à fascinação do regime edípico, para, então, extrair da lógica edípica a sua relação do que se pode depreender entre o real e os semblantes. Assim, vemos no discurso analítico o que Lacan nomeou como insucesso. Isso está na página 87, também do seminário 17. E que será em torno desse insucesso que gira toda experiência analítica. Bom, mas que insucesso? O insucesso do domínio do gozo, no qual o pai, como mestre, o detém, e que a sua idealização, promovida pelo sintoma, tenta restituir. Nessa lição, vemos o Lacan que vai se distanciando da solução pai, para apontar que o aparelhamento do gozo, a partir do discurso, funciona desde uma estrutura, em que a entrada do significante no regime de gozo promove o seu movimento. Um agente se dirige ao outro, função de saber, tendo por resto dessa operação simbólica o objeto A, elemento heterogêneo aos outros três, sujeito barrado, significante 1, significante 2. Esse objeto, resto de operação simbólica, é o que vai localizar o gozo condensado como aquilo que é expelido, excluído da estrutura do discurso. Então, aqui tem uma outra imagem de outro matema das funções próprias do discurso. Klaus, se puder trazer isso. Em que a gente vai ver justamente o gozo colocado aqui como aquilo que resta, que cai da entrada do discurso. Então, vocês vão percebendo, de fato, o poder do matema, né? Como no matema a coisa já está, de alguma forma, apreendida, capturada ali. O saber, como acompanhamos na lição
apresentada por Bernardino Orne, é tomado como um meio de gozo, localizado no campo do outro. E a verdade, apresentada por Pablo Salce, ela é irmã do gozo, havendo entre o outro e a verdade, à direita e abaixo, o objeto A como uma perda, que faz ver o impossível na estrutura. Pelos laços discursivos, sempre pela via da dominação, o gozo, indomável, torna-se resto de operação simbólica, denunciando aquilo que escapa à dominação do mestre e ao qual ele, o mestre, pretende reabsorver. Então aqui a gente já vê, nessas funções do próprio discurso, o gozo tomado por Lacan como uma perda, que é aí, inclusive, que ele vai introduzir a noção de objeto A mais de gozar. Bom, se o pai, em algum momento, cumpre a função de regulador de gozo, a experiência clínica nos permite alojá-lo como um semblante de agente discursivo. Trata-se de um pai que faz equivalência ao mestre, que, incluído na estrutura, tem por condição essencial a sua castração, já que a sua verdade, a verdade do mestre, é a de um sujeito barrado, cindido pela linguagem, tendo que encontrar o seu meio de gozo através do saber do outro, o escravo. Assim, o significante mestre, semblante de agente, é aquilo que vela, mascara e esconde a castração, que é ela própria a verdade do mestre. Então isso também já se pode depreender do próprio matema do discurso do mestre. Então aqui do lado esquerdo a gente vê o sujeito barrado, barra significante mestre. No lugar da verdade encontramos o sujeito barrado. Barrado, com a entrada da linguagem, no seu gozo. Então se aponta aí a partir do matema desse lado esquerdo já a castração do mestre. Então a gente poderia, inclusive, com esse título que Lacan dá à aula, pegar essa primeira parte do matema, esse lado esquerdo, e que já se apresenta essa condição do mestre discursivo, significante 1, como castrado. Mas como uma pessoa que gostava dele. Não só como... Do matema do discurso do mestre, vemos o poder do discurso sem palavras, que é o que pretende Lacan, já que do próprio matema se pode depreender a castração do mestre. Sua verdade é de um sujeito barrado, que vai, a partir do outro, S2, encontrar os meios para gozar. Por que, então, Freud se serve do pai e dá a ele o privilégio sobre a organização do gozo? Se a experiência clínica mostrou a impotência do pai e o modo como o sintoma denuncia a sua castração, como nos ensina Dora, por exemplo, que função teria, então, idealizar o seu lugar, idealizar esse lugar do pai? Então, para aqueles que leram a lição, perceberão que para acompanhar os desenvolvimentos que Lacan traz aqui, é indispensável o retorno a Freud. Essa releitura a Freud, esse retorno a Freud, nos conduz a resgatar o privilégio dado ao pai por Freud na formação dos laços discursivos, ou, em seus termos, em termos freudianos, a função do líder sobre as massas. Bom, aqui uma primeira seção do texto que construí. O avesso do discurso do mestre e a soberania da clínica. Lacan nos diz: o avesso da psicanálise é exatamente aquilo que apresento com o título do discurso do mestre. Citação literal de Lacan na página 91. Será a partir do avesso do discurso do mestre
que ganha relevância por poder atualmente ser depreendido em uma espécie de pureza que Lacan irá trazer a sua heresia a Freud, apontando que a articulação entre o significante mestre e o pai não se faz senão a partir da sua idealização. Quer dizer, estando o pai tomado como um ideal. Então, o que é que Lacan está chamando do significante mestre a partir ou depreendido de uma espécie de pureza? A pureza do mestre a qual Lacan se refere, penso que pode ser assim compreendido. O mestre discursivo é um significante que de entrada não está lá, já que todos os significantes equivalem, podendo qualquer um deles assumir a posição de mestre. Aquele que advém a essa função, ou seja, ser um significante mestre, diz Lacan, ele só o faz por poder representar o sujeito para outro significante. S1 articulado ao S2, sendo essa a própria descoberta psicanalítica. O jogo simbólico que daí surge permite que o sujeito, através da dialética significante, possa se representar, ficando, como aponta o próprio Lacan, alguma coisa oculta em relação a esse mesmo significante. O que se oculta do sujeito na sua apreensão significante é propriamente o gozo, esquadrinhado pelo semidizer que o saber permite elucidar. Então, essa consideração faz Lacan afirmar, cito Lacan, o significante mestre, ao ser emitido na direção dos meios de gozo, que são aquilo que se chama saber, não só induz, mas determina a castração. O significante mestre pode ser pensado, então, como um significante que faz clivagem no gozo, podendo ser aparelhado às cadeias significantes, ao saber, meios pelos quais significante e gozo encontram uma certa articulação, se conjugam, tendo, por resto, o objeto A. Aqui vê-se a dialética pela qual se joga o jogo da entrada na linguagem. O acesso ao gozo é mediado pelo saber, que só se constitui ao articular um significante mestre, S1, ao campo do outro, S2. Então, essa é uma ideia que Lacan traz sobre o significante mestre. Importante para a gente poder pensar os avanços que ele vai fazer a partir disso. Mas aqui encontramos já alguns impasses na teorização lacaniana. Lacan, nesse momento da sua teoria, ele ainda se esforça em inserir o gozo nas coordenadas simbólicas do discurso e do semblante, encontrando na lógica do discurso o seu impasse. Há sempre resto, e mais que isso, a assunção de um significante mestre como organizador do gozo requer que pensemos como ele surge, por que ele surge, e também por que na obra freudiana se insiste em associar mestre e pai. Lacan, ele aponta que esse casamento mestre-pai vai na direção contrária à própria clínica. E aí ele traz uma série de exemplos que são muito interessantes nessa lição. Ao retomar a identificação primeiríssima ao pai, tal qual Freud aponta em A Psicologia das Massas e Análise do Eu, elucida que a experiência de escuta aos pacientes faz pensar um momento primitivo de ligação entre a mãe
e a criança. Então, a partir dessa questão que Lacan faz, a identificação primeira ao pai, a clínica depõe contra, Lacan está dizendo, né? Haveria aí, então, uma discordância entre o discurso freudiano com o discurso dos psicanalistas e a sua experiência, né? O que se pode apreender da escuta aos pacientes. Outra questão que Lacan traz. Ele toma também de Dora o equívoco freudiano, ou, como ele mesmo diz, o preconceito freudiano, em não ter seguido a pista daquilo que vai além da normativa fálica, a saber, algo do gozo feminino. Deixa de lado também o interesse de Dora, especialmente no seu segundo sonho, aí é importante retornar ao caso Dora, o interesse de Dora no saber, na sua busca pelo dicionário, que ganha o contorno de um verdadeiro pai. Por que um contorno de um verdadeiro pai? Porque o dicionário seria o que permitiria a ela, o dicionário ou saber, um meio de gozar, evidenciando assim, então, para que serve o pai. Outro impasse que Lacan vai encontrando, ainda na teoria freudiana. A penisneide freudiana, a inveja ao pênis, é lida como a reivindicação que primeiramente surge como frustração endereçada à mãe. Veja que aí em todo momento Lacan está trazendo um momento anterior à questão do pai, né? Interrogando essa identificação primeiríssima ao pai. Então ele traz a penisneide ao inveja ao pênis como uma reivindicação primária, inicial, da frustração da relação mãe e filha, filho e mãe. Há, nesse sentido, um efeito de metáfora, uma passagem da mãe ao pai, que conduz a histérica propriamente ao mestre castrado, que, sob as normativas fálicas, permite a ela tangenciar algo da sua verdade. Aqui seria interessante dar uma olhadinha no tema do discurso da histérica. Vocês percebem que no discurso da histérica o que está no lugar da verdade é o objeto A. A partir do discurso da histérica e sua relação não escrava com seu mestre, significante primeiro a quem ela se dirige para dominá-lo, então o S1 no tema da histérica está no lugar do outro, temos como consequência a produção do saber inconsciente, que se sustenta à base da idealização do pai. O que está em jogo aí? O que é que está em jogo nisso que Lacan está trazendo, desses impasses de Freud, que a clínica denuncia e que Freud, fazendo o descompasso com o discurso dos psicanalistas, não alcança? É a partir da idealização do pai que, no discurso da histérica, esse sujeito se aproxima da sua verdade de objeto A. Essa aproximação se faz a partir da identificação a um gozo, na medida em que este é o gozo do mestre. Aqui é uma citação literal de Lacan, que está na página 101. Então, para a castração do mestre, aí onde o mestre se apresenta castrado, a verdade de ser o objeto que lhe falta, sustentando assim como um meio de saber. Então está aí a relação da histérica com o mestre. Sustentá-lo como um meio de saber. Saber sempre insatisfatório, diga-se de passagem. A idealização ao pai coloca-o na condição de meio de gozo para a histérica, ou seja, um mestre a partir do qual ela adquire o saber que tangencia algo da sua verdade de objeto, sempre de modo impotente, já que esse saber inconsciente é exatamente o resto desse discurso, como nos esclarece o próprio Lacan em Radiofonia, especialmente na página 447, quando ele está falando da reversão dos discursos, né? Da progressão e reversão, a partir de um quarto de giro. Então, o que está em jogo aí é a impotência da histérica frente a esse saber, e é importante perceber que o S2, como saber inconsciente,
no discurso da histérica está localizado como o produto, a produção. Seguimos, então, interrogando, junto com Lacan, o pai como fílum da explicação. Por que preservá-lo? Por que pensar a organização de gozo desde a filiação paterna e do complexo de Édipo, se no significante mestre, per si, já temos a chave para a castração, que é a base dos laços discursivos? Por que encenar a castração através do mito do Édipo, se a entrada no discurso já pressupõe a castração como a própria condição estrutural para os laços entre os falantes? Lacan opera uma verdadeira redução do mito à estrutura, dando relevo ao significante mestre como a clivagem primeira do significante sobre o gozo. O discurso do mestre, sendo ele mesmo o discurso do inconsciente, opera justamente da passagem do gozo mítico à estrutura da linguagem. É aí onde Freud propõe, com o assassinato do pai, uma via metafórica, uma mudança da hostilidade para o amor que faz laço. Para a metonímia do gozo, é necessário um estofo, um ponto de basta, para que possa haver ligação com o outro significante, podendo esse primeiro significante permitir uma representação articulada ao S2, ao outro. É a partir do mestre que se faz laço, sob a condição de que ele, o mestre, esteja castrado, se articule ao outro. Sem castração, não há laço. Bom, pelo menos é por onde Lacan vai transitando aqui, pelo Seminário 17. Algo a se interrogar com relação ao novo mestre discursivo, né? Mas isso deixamos mais para frente. Faço, então, um retorno a Freud, que é uma das referências que Lacan se serve nessa lição, Psicologia das Massas. Então, Freud, as massas, o líder e a identificação. Em Psicologia das Massas e Análise do Eu, Freud parte do pressuposto de que a psicologia individual é também social, uma vez que nela o outro está implicado, seja como modelo, objeto, auxiliador e adversário. Estabelece, assim, uma distinção entre os processos puramente narcísicos, que estariam mais no campo da psicose, e as satisfações que são mediadas pela influência do outro. Nessa esteira, advoga que não há um instinto social primário indivisível e que os primórdios dos laços podem ser encontrados em um circuito mais estreito, que é a própria família. Então, ao instinto gregário, ele articula a figura do líder, que promove a formação das massas. Na redução familiar, esse papel se encarna na figura do pai, então líder-pai. Freud ele vai tomar de Sigelli, não sei se é assim que fala esse nome, Le Bon, McDougall, Trotter, algumas ideias. Dentre elas, a ideia de que podem existir massas efêmeras e massas estáveis. As massas formam-se a partir do interesse comum partilhado, ou seja, um mesmo objeto de interesse, que une essa massa. Entretanto, as massas efêmeras, elas unem-se em prol da satisfação, a aquisição do objeto que, uma vez alcançado, pode desfazer os efeitos de grupo. Por sua vez, as massas estáveis se caracterizam pela restrição da satisfação. Quer dizer, uma vez inibida a sua meta, operada a castração, pode-se advir uma massa estável, elevando a vida anímica da massa a um nível superior. Então é interessante pensar essa questão das massas estáveis e massas efêmeras
um ponto que talvez a gente vai caminhar um pouco mais à frente, quando o Lacan for trazer com mais clareza a questão do discurso capitalista. Freud esclarece a estabilidade da massa a partir do conceito de libido, energia de grandeza quantitativa que engloba tudo o que se refere ao amor. Articula o advento do amor à inibição da meta sexual. Ou seja, ama-se por abnegação da satisfação. Ele indica que a identificação é a mais antiga manifestação de uma ligação afetiva com outra pessoa. A identificação, acompanhando Freud, está na pré-história do complexo de Édipo. Freud toma o pai como ideal, modelo identificatório, ao passo que a mãe se dirige ao investimento objetal do tipo por apoio. Com o desenvolvimento, a confluência dessas duas posições se harmonizam no complexo de Édipo, fazendo com que a identificação configure o eu, tomando o pai como modelo. Essa idealização paterna, sob a forma identificatória, é o que permitiria balizar e interditar a satisfação objetal, da onde depreendemos o papel do ideal sob os regimes de gozo, organizando. Essa é a primeiríssima identificação ao qual o próprio Lacan questiona, interroga. A segunda é a identificação ao sintoma da pessoa amada. Esse é o caso da tosse de Dora, onde a identificação ao sintoma tomou o lugar da escolha de objeto, estando essa, a escolha de objeto, reduzida à identificação. O terceiro caso é o da infecção psíquica, onde o indivíduo pode colocar-se na mesma situação do outro, havendo uma analogia significativa em algum ponto. Como síntese, acompanhamos Freud na formulação de que a identificação pressupõe a renúncia do investimento objetal. Como energeticamente isso se equaciona? Freud vai nos dizer: o objeto é colocado no lugar do eu, como é o caso da melancolia. Sabemos a frase clássica de Freud: a sombra do objeto cai sobre o eu. Ou uma outra via seria o objeto colocado como ideal do eu, aí onde o pai atua como modelo. Estaria mais próximo às neuroses. O pai idealizado como modelo identificatório encontra sua origem no mito Totem e Tabu, o mito do pai da horda. É preciso que haja um líder para quem o sentimento hostil tenha sido dirigido e que, uma vez morto, funcione como ideal. Ao menos um, exceção, que servirá como modelo para o clã totêmico, onde todos devem renunciar à herança paterna do seu gozo irrestrito, tornando-se assim uma massa unida pela castração, preservando a memória do assassínio com o totem. A família, nesse sentido, sempre preserva algo da ordem primeva, da horda primeva. Pai idealizado, herança totêmica. Mas esse pai só poderá servir como ideal na condição de estar castrado, morto. Cito Lacan. Um pai só tem com o mestre a mais longínqua das relações, porque, em suma, ao menos na sociedade em que Freud lida, ele é quem trabalha para todo mundo. Tem a seu cargo a família, de que ele falava há pouco, uma citação literal da página 105. Então, aí Lacan está articulando, a partir de Freud, né? Como pensar essa questão do ideal, mestre-pai, a partir do pai da horda. Com Lacan, dizemos que a estrutura do laço familiar repousa na idealização de um mestre que induz a castração. As neuroses
já elucidadas por Freud, denunciam o antagonismo da formação do grupo. Aí, onde a satisfação libidinal encontra no sintoma a sua via de realização mais além da norma paterna, apontando o seu fracasso. Então, Lacan vai dizer, no nível da própria análise, então, tudo deve ser questionado, inclusive o pai e sua idealização. Bom, última sessão, caminhando para a finalização dessa exposição aqui. Do significante mestre aos significantes mestres. A pluralização dos nomes do pai. Lacan indica que, na entrada do campo discursivo, a linguagem está moldada pelo discurso do mestre. Assim, podemos pensar que, do mesmo modo que as línguas se modificam, também os discursos se transformam e os significantes mestres que orientam os efeitos de sentido comum surgem e declinam. Bruce, em um texto intitulado As Identidades, uma Política, a Identificação, um Processo e a Identidade, um Sintoma, indica que o poder dos significantes mestres sobre os falaceres se baseia em 2 elementos. Cito Bruce. O poder dos semblantes em geral e as condições para que um significante, sempre vinculado a uma época, possa, para além de seu surgimento necessariamente minoritário, impor-se majoritariamente como dominante. Fim da citação. Vai entrar no iPhone. O significante mestre denuncia a prioridade do outro em tudo que podemos chamar de sujeito. O outro ganha preponderância em Lacan pelo efeito de sentido que coordena a articulação do mestre, S1, com um outro significante, S2. Dessa articulação inicial, S1, S2, todas as demais substituições podem advir. A questão que a própria praxis analítica nos faz ver é propriamente o declínio da função paterna, acompanhada da evaporação do pai na cultura atual, frente ao novo mestre discursivo. Junto com o pai, em uma só cajadada, caem a metáfora, entidade, digamos, estrutural e linguística que faz ver uma operação simbólica sobre o gozo, e o semblante que o ordenava. Retomando Freud, em A Psicologia das Massas e Análise do Eu, Bruce indica que nas 3 identificações propostas, e que eu trouxe um pouco antes, o outro se apresenta com um papel ativo para efeitos de identidade. Isso implica dizer que na identificação ao pai, na identificação participativa e na identificação ao traço, o que se pode resumir delas é a sua relação com a porosidade do outro, ou seja, a sua relação com o outro. Pai, sujeito barrado, significante qualquer. Gozo sob tratamento simbólico, pela via do laço discursivo. Podemos dizer que Lacan, no Seminário 17, já considerando o gozo na sua radicalidade heterogênea, lembre-se, ele usa o objeto A heterogêneo aos outros elementos do discurso, Lacan ainda está às voltas pela via dos discursos com os laços ancorados sobre a égide da castração e do amor. O mestre castrado, significante da primeira clivagem do gozo, advém como tal na medida em que se permite articular o outro, meio de gozo que tem por resto o objeto A. No seminário seguinte, de um discurso que não fosse de semblante, Lacan anuncia que o nome do pai se sustenta como um trovão, sinal de algo, mesmo que não se saiba do que. Ele enfatiza que o significante mestre não é mais do que um semblante. A função dele é evidenciar, como um signo, o acontecimento trovão. O semblante, como diz Lacan, deve ser tomado como objeto próprio com que se regula a economia de gozo. Uma citação literal de Lacan na página 18 do Seminário 18. Nessa esteira, podemos dizer que o discurso do inconsciente,
como o discurso do mestre, é a emergência de certa função do significante. A radicalidade de pensar o laço a partir do um e não do outro, essa perspectiva do outro é o esforço empreendido com Lacan na teoria dos discursos, só será melhor enunciado a partir do seminário 20, mais ainda. Neste seminário, a identificação não está no primeiro plano, mas sim a noção de pertinência e propriedade. Cito Bruce. Pela via do sentido, incluído o de bela forma, o outro apenas resulta, pelos processos de identificação, em falta a ser, enquanto que um corpo, ancor, só é capturado por sua consistência. No lugar do amor ao outro, do amor ao Pai, está a adoração do corpo, misto de imaginário e de real. Um corpo, produto do um que escapa às garras da metáfora. Então, Lacan, até o 17, ainda está pautado na metáfora, tentando incluir o gozo no discurso e vai avançando. A identificação como um processo fundamental que liga um ao outro, no curso de uma análise, leva à desidentificação, emergindo, então, uma identidade, a identidade sintomal. É isso, propriamente, que o discurso analítico ensina e que está no avesso do discurso do mestre. Um desprendimento radical do outro, onde se pode recolher as marcas indeléveis como um modo de gozo singular. Trata-se da extração das contingências em que um dizer marcou esse um corpo, levando a uma redução dos enunciados e desvelamento da enunciação, dando condições para a criação de uma identidade desde o sintoma, que, embora fruto do acaso, não deixa de ser a única garantia de unidade. Não devemos, como aponta Miller em Uma Fantasia, desconsiderar os efeitos que o discurso da psicanálise também promoveu na cultura, como é o caso da queda dos semblantes e de certa desamarração do gozo vinculado ao pai como um significante mestre organizador. Nem nostálgicos, nem progressistas. Lacanianos, no plural. No horizonte da queda dos semblantes que estruturavam a realidade subjetiva, nos interessa politicamente estar atentos aos modos como os novos pais, no plural, talvez nem sempre metafóricos, nos permitem vislumbrar o alcance da subjetividade da época. Para essa visada, a clínica é sempre soberana. Bom, obrigado.